Ao vivo, então? Creio que sim, né? Boa noite a todos que nos acompanham para esse evento, né? Segundo webinar Ciência da FUNEP. Teremos hoje a palestra, né? Fenomenologia existencial na psicologia com o professor André. Espero que todos aproveitem e eu passo a palavra para o Cleidivaldo. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, professor André. Edinalva, boa noite. Em nome da sua pessoa, quero cumprimentar todos os estudantes de psicologia e também, evidentemente, todo o público que está aqui agora, né, nos assistindo. Quero cumprimentar também os professores, né, que estão presentes aqui certamente, nos vendo, e na condição de diretor de Centro de Educação e Ciências Humanas, quero dar as boas-vindas ao professor André Torres, e mesmo sendo de maneira virtual, que seja acolhido por nós todos, tá? Que tenha aquele calor fraterno, né, da nossa instituição. Dizer que é mais um evento, professor André, que a FUNEP proporciona nesses 55 anos de existência, na perspectiva, né, da extensão e principalmente, né, na perspectiva de suscitar muitos debates, muitas reflexões, muitas problematizações que são inerentes, evidentemente, não só, né, à linguagem da psicologia, ou seja, a ciência da psicologia, mas também que envolva, né, os demais outros pensamentos, outras discussões e tudo mais. Então, quero agradecer por você estar presente aqui conosco. Essa forma online, esse webinar, o nosso segundo webinar, tem essas vantagens, né? Nós conseguimos professores, né, com esse grau, né, de excelência, professora de Campinas, está aqui conosco, e pelo menos isso nos facilita em alguma coisa, né, professor? Então, muito embora, já está convidado para retornar e estar aqui conosco, né, presencialmente, fisicamente, em outras oportunidades. Então, quero cumprimentar a professora Eni, coordenadora do curso, e peço a ela também que transmita os meus parabéns para o Núcleo Docente Estruturante, que sempre tem atuado no sentido de fazer uma programação, né, extraordinária, né, para poder fazer com que cada vez mais nós consigamos aperfeiçoar esse curso. Muito obrigado, que tenhamos uma boa jornada e, mais uma vez, seja muito bem-vindo, professor. Um abraço. Primeiramente, muito grato pelas palavras, muito obrigado pelo convite ao Cleidivaldo, Edinalva, professor Marcelo, a professora Eni, que está escondida aqui fazendo nossa parte técnica, né? E com um destaque especial a professora Elisana, que me fez o convite para poder estar aqui hoje, né? Inclusive, já vi que ela está participando aqui no chat, né? Nos comentários. Então, eu queria agradecer muito. Eu gosto muito de poder participar em eventos, né? Para mim é uma coisa muito importante dar um apoio para os alunos, né? Eu também sou professor e já fui aluno, como todos nós, né? E eu sei o quanto é difícil a gente conseguir aprender, a gente conseguir se enturmar, né? Entrar nessa turma da psicologia, na ciência, na profissão. Realmente é muito importante que a gente faça esses eventos. Está de parabéns à FUNEP, né? Com todo o engajamento aí dos seus alunos. Isso é muito importante para a nossa carreira, para o nosso aprendizado. E eu vim aqui, né, com toda a educação, claro, mas para falar uns palavrões, né? Que o pessoal tem dificuldade, às vezes, até de pronunciar, né? Quando eu falo assim, alguém pergunta, qual a sua abordagem? Eu falo, é psicoterapia fenomenológico-existencial. Eu falo, quê? Então, a gente precisa falar com pausa, porque são muitas sílabas, muitas letras, e isso é só o nome, né? Quando a gente entra nos conceitos, tem mais dificuldades ainda. Então, eu espero poder conseguir ajudar vocês, né, a entender um pouco melhor, não só o que é a fenomenologia existencial, mas principalmente o que é a sua presença na psicologia, né, que eu acho que isso é muito difícil também da gente conseguir localizar, né, porque falar em conceitos muitas vezes não nos dá uma proximidade maior, né. Tudo bem, já posso começar com o tema? Tem mais alguma
Tem sim, vamos conhecer um pouco do currículo do André, né, professor? Opa! É o professor André Roberto Ribeiro Torres. Ele é mestre em psicologia como profissão e ciência pela PUC Campinas, licenciado em filosofia pelo Centro Universitário Claretiano, especializado em psicoterapia fenomenológico existencial pelo Centro de Psicoterapia Existencial, graduado e licenciado em psicologia pela Unip Campinas, sócio proprietário e responsável técnico pelas empresas Torres Psicologia e Tópicos Espaço Profissional. É professor do curso de formação em psicologia fenomenológico existencial Existere e possui publicações de capítulos de livros e artigos de revistas. Professor André, é uma alegria tê-lo aqui conosco neste evento. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Desculpe minha falha já no começo, né? Eu me empolgo muito para falar, eu quero falar logo, acabo pulando as partes. Mas ok. Está tudo certo, professor. Legal, legal. Então, agora, então, entrando mais diretamente, né? Voltando àqueles termos que eu havia comentado no começo, né? Eu espero poder conseguir partilhar com vocês aqui essa compreensão. Para mim é sempre um desafio desenvolver a proximidade, né, da gente, porque isso é uma coisa muito importante para a fenomenologia, inclusive, né, que a gente consiga superar os conceitos. Entender o conceito, estudar a teoria é muito bom, muito importante, mas se a gente não conseguir se apropriar disso, né, trazer para a nossa realidade, isso não vai ter tanta relevância para a nossa prática, né? Então, eu queria explicar o que é a fenomenologia, muito rapidamente, o que é o existencialismo e como é a presença deles na psicologia, dessas correntes, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, acho que pode postar, nós vamos responder no final. Vou falar aqui por volta de uma hora e pouquinho, e depois nós entramos nesse diálogo aqui conforme foi combinado, tá bom? Então vamos lá, gente. Como vocês puderam escutar do meu currículo, né? Uma das coisas que a fenomenologia acabou fazendo na minha vida foi procurar uma formação em filosofia. Por quê? Né? Primeiro, por uma questão pessoal, né? Eu já era interessado em filosofia desde o ensino médio, e ficava muito na dúvida assim, se eu ia fazer filosofia, se eu ia fazer psicologia, né? A gente sempre tem essa dúvida antes de escolher um curso, e acabei optando pela psicologia por causa da profissão, né? Porque fazendo filosofia eu teria a opção de dar aulas de filosofia, né? Seria essa única possibilidade, ou pelo menos até outras possibilidades seriam muito difíceis, né? Então optei pela profissão da psicologia. E acho que foi muito, muito válido, né? Porque a psicologia me traz uma coisa que a filosofia tem um pouco mais dificuldade de proporcionar, que é o contato com os clientes, com os atendimentos, né? Com os fenômenos que a clínica, a psicologia escolar, a psicologia social, né, e tantos outros ramos da psicologia, né, que é uma ciência, que é um grande leque, pode proporcionar, né? Então, eu acabei optando pela psicologia, mas eu sempre me aproximei, dentro do curso de psicologia, pelos conhecimentos próximos da filosofia, né? Então, eu acabava sempre me interessando pelas leituras que tinham mais a ver com filosofia, as abordagens eu ia cada vez mais indo para o lado mais filosófico, e foi natural, né, que eu alcançasse, então, a abordagem fenomenológico-existencial. Como a gente estava conversando nos bastidores, né, antes de entrar aqui ao vivo,
realmente é muito difícil que a gente tenha essa abordagem apresentada nos cursos de psicologia, tá? Em qualquer instituição. É muito raro, né, que haja algum professor especializado nessa área, nessa abordagem, né, que haja estudos diretamente feitos sobre essas teorias. Muitas vezes a gente vê algumas aulas, uma coisa ou outra, mas realmente é muito raro que a gente tenha, né, uma disciplina inteira ou um estágio, né, que seja dessa abordagem. Então, não há uma falha específica institucional sobre isso. É uma abordagem que não é tão popular, né? É uma abordagem que não tem um respaldo muito grande, né? Não se fala tanto dessa abordagem na sociedade em geral, né? Quando você fala em psicanálise, em comportamental, até as pessoas que não são da psicologia já ouviram falar, né? Sabe? Agora, como eu falei no começo, quando eu falo psicoterapia fenomenológico-existencial, é muito mais raro que alguém tenha ouvido falar sobre isso, né? Então, é muito importante a gente poder esclarecer, né? Então, vamos lá. Então, acabei, com o tempo, cada vez mais fazendo leituras próximas da filosofia, acabei chegando a um ponto em que eu optei por fazer uma segunda graduação, né, para entender melhor de onde vinha a fenomenologia existencial, o que diziam os autores e quem esses autores criticavam. Isso foi um ponto muito importante para mim, né, porque eu sempre ouço dizer que a fenomenologia era uma crítica, que o existencialismo é uma crítica, mas crítica a quê? O que é que estavam dizendo que precisava ser criticado, né? Então eu quis buscar esse conhecimento mais profundo, e nisso a filosofia me ajudou bastante, né? E me ajudou, inclusive, a entender melhor a minha própria abordagem, né? Basicamente, o que eu faço hoje é ler autores da filosofia e transpor isso para uma prática psicológica. Não é a mesma coisa, mas é muito parecido com a proposta da filosofia clínica, né? A filosofia clínica ela tem outras referências, ela tem outros filósofos que ela aborda, e a filosofia a fenomenologia existencial na psicologia, ela está mais voltada para alguns autores em específico que são mais utilizados, né? Então vamos lá. Já falei de mim, já falei bastante, vamos entrar, então, ao que interessa, né? Então, quando eu falo psicologia fenomenológico-existencial, né, eu estou falando de três coisas super importantes e diferentes, né, que não necessariamente precisam andar juntas. Então, a primeira coisa é a psicologia. A psicologia é uma ciência humana e uma ciência prática, né? Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente começa a perceber que a gente ouve muito isso, né, na faculdade, ou até quando conversa com as pessoas de fora da faculdade, né, que não há uma unidade de pensamento da psicologia, tá? Então, o fato de haver várias abordagens mostra que existem muitos olhares possíveis para a psicologia. E por que isso acontece, né? Justamente porque há várias perspectivas possíveis. Não quer dizer que uma abordagem serve mais para uma coisa, outra abordagem serve mais para outra. Na verdade, todas as abordagens servem para todas as áreas da psicologia, desde que a gente faça pesquisas, desde que a gente estude o campo, desde que a gente faça propostas teóricas e práticas para isso. E a psicologia, então, ela foi surgindo através do trabalho de várias pessoas, de diversos lugares do mundo, em diversas linhas de pensamento, e se encontraram no interesse comum, que é como se dá o pensamento, o comportamento, o sentimento, né, humanos. Então, tudo que pesquisava esse tipo de coisa acabou entrando numa ciência, acabou se encontrando, né, acho que esse é um termo mais interessante, se encontrando nessa ciência que fala sobre o ser humano.
Inclusive o Edmund Husserl, né, que é o criador oficial, né, o fundador oficial da fenomenologia, ele tinha muito interesse em estudar a psicologia, né. Nas últimas obras dele, ele já fala de uma psicologia fenomenológica, e ele dizia o seguinte, ó, ele enche a bola nossa, que ele fala assim, ó, a psicologia é a ciência mais importante de todas, porque ela é a ciência que estuda quem é o criador de todas as ciências, que é o ser humano, né? Então, onde quer que haja qualquer tipo de ciência, há uma pessoa. Então, a psicologia precisa estar presente de alguma maneira, né? Então, ela seria a base para todas as outras ciências. Entender como se dá o pensamento, como se dá a interpretação da realidade, a percepção da realidade, para o Husserl seria fundamental para qualquer outra coisa que se faça, né? E aí, então, já situando a psicologia como uma ciência, é aí que entra, né, esse segundo nome, que é a fenomenologia. Fenomenologia já não é exatamente uma ciência no sentido de aplicação, né, no sentido que a gente conhece de ciência como criadora de tecnologia, como uma ação aplicada, né, voltada para um determinado fim, né. A fenomenologia ela é citada pelo Husserl como uma ciência de rigor, mas ciência no sentido filosófico, que é um saber, um conhecimento, né. Então, ele diz o seguinte, né, aí entra a questão da crítica, né. Nós avançamos tanto, né, a humanidade avançou tanto desde do início da filosofia, do início dos tempos, né, a filosofia que começa lá no século V antes de Cristo, nós temos aí 2.500 anos até o momento que nós estamos agora, e o Husserl diz no século XIX, começo para o século XX, ele diz o seguinte, nós avançamos tanto e acabamos viciados, né, em uma forma de pensar que acaba aprisionando o pensamento mais aberto, mais abstrato, mais filosófico. Então, nós precisamos fazer uma crítica dessa ciência, né, uma crítica à ciência positivista, que era muito comum naquela época e que até hoje é bastante fomentada, né? É o tipo de ciência que a gente está acostumado a ver até como um rótulo, até como um estereótipo, né? Você fala em cientista, você pensa num cara de jaleco num laboratório, né? Com tubos de ensaio, era essa a ideia, e ainda é, né? Tanto que é muito difícil a gente entender e explicar que ciências humanas e ciências sociais também são ciências, né? Que quem faz um mestrado, um doutorado em psicologia também é um cientista, assim como quem faz em matemática, assim como quem faz em engenharia, está pesquisando, né? Mas a gente tem essa ideia do cara de jaleco dentro do laboratório, né? Com tubos de ensaio. Então, a crítica que o Husserl faz à ciência naquela época, né, é a ciência positiva, a ciência que tem a ideia de dominar, né, a natureza, de controlar tudo. Um dos lemas do positivismo era era saber para prever e prover. Isso quer dizer que ele queria produzir conhecimento sobre as coisas para poder prever tudo o que ia acontecer e controlar, né, esse acontecimento, de acordo com o desejo humano. Seria mais ou menos assim, acabei de ver uma notícia de que esse outono choveu pouco. Então, a gente, com o controle da natureza, teria a possibilidade de programar para o próximo ano ou para a próxima estação mais chuvas, né, e a gente provocaria essas chuvas para que chovesse mais, né? Então, a ciência, num controle absoluto do planeta, da natureza, do ser humano e de todas as coisas. A psicologia nasce com esse desejo, né?
ela está, através da física, dominando muita coisa, através das engenharias, dominando muitas coisas, através da química, dominando muitas coisas, e aí eles chegam a essa percepção parecida com a do Husserl, que é, tem sempre uma pessoa por trás do conhecimento que a gente domina. Então a gente precisa também dominar esta pessoa, o conhecimento sobre esta pessoa. Então, se eu tenho várias logias, né, a biologia, que é o controle da vida, o estudo e o controle da vida, né, a fisiologia, que é o estudo e o controle do organismo, eu preciso ter a psicologia, que seria o estudo e o controle da psique. Psique em grego quer dizer alma, né? Então, seria uma proposta de conhecer, prever e controlar todas as pessoas em sua subjetividade, né? Já entrando um pouco na curiosidade da psicologia, né? Não se usa o termo mente na psicologia fenomenológico-existencial, mas a ideia do positivismo seria essa, né? Controlar as mentes das pessoas, entendendo que essa mente funcionaria de uma forma mecânica. A filosofia me ajudou muito a entender isso também, a sair de alguns lugares comuns, né, da psicologia. A filosofia da mente é uma teoria que pode ou não ser utilizada, não é uma regra, né? Então, dependendo da construção teórica que a gente faz, isso vai para um caminho diferente, né? Então, tem algumas coisas que são bastante polêmicas até mesmo na psicologia. Então, a fenomenologia ela faz a crítica a esse tipo de pensar a ciência, né? Esse jeito de pensar a ciência. E ela diz o seguinte: a ciência ocupou tanto, ela quer dominar tanto, ela quer explicar tanto tudo tão rapidamente, né, que ela não dá espaço para observar as coisas como elas são, né? E aí que ele cria a fenomenologia. Esse nome fenômeno, inclusive, ele quer dizer aquilo que se mostra, aquilo que aparece, né? E o que é que aparece? Qualquer coisa pode aparecer, mas a fenomenologia também vai entender que a verdade, as coisas, né, os objetos, eles não existem por si. Eles precisam estar em relação, tá? Então, surge um conceito, né, proposto pelo Husserl, já vinha proposto pelo Franz Brentano, que foi professor dele. Aliás, o Franz Brentano, ele é o precursor da fenomenologia. Ele foi professor do Husserl, do Freud e de vários outros fundadores da psicologia da Gestalt, né? Ele foi um professor muito influente e ele cria os primeiros conceitos que vão fundamentar a fenomenologia. Então, a grosso modo, a gente poderia dizer que a própria psicanálise nasce a partir da fenomenologia. Por que eu posso dizer isso? Porque a fenomenologia é uma filosofia, não é uma ciência. Não é uma psicologia. Então, ela não se restringe a uma abordagem e ela não se restringe a uma ciência. A fenomenologia, ela impactou diversas ciências. Por exemplo, eu sou aqui de Campinas, né? E aqui na Unicamp tem um dos ramos, né, de estudo da fenomenologia é feito por um geógrafo, né? Na verdade, ele é da Unicamp de Limeira, né, mas é aqui do lado, então tem um diálogo constante aqui com Campinas, né? Mas é um geógrafo, ou seja, ele estuda a fenomenologia a partir da geografia, não da psicologia, né? E eu digo mais, né? Hoje, não sozinho, né, apoiado em outros comentadores, em outros pesquisadores, a fenomenologia, na psicologia, ela está presente em todas as abordagens, porque a fenomenologia hoje, ela é a base de todas as pesquisas qualitativas. Quem afirma isso é o Egberto Ribeiro Turato, aqui da Unicamp também, um pesquisador da Faculdade de Ciências Médicas, né? Então, no livro sobre pesquisa em saúde, ele diz isso. A pesquisa qualitativa tem a base da fenomenologia,
né? Então, dá para ver que é uma coisa muito ampla, né? Muito grande do que apenas uma abordagem da psicologia. Então, a fenomenologia é você olhar para o fenômeno que se mostra, né? Aquilo que se mostra, aquilo que chama a atenção da minha consciência. É claro que isso é um pensamento filosófico e eu preciso situá-lo dentro da psicologia, que é o que eu vou fazer agora com vocês, né? Então, se alguém chega ao consultório, né, com um diagnóstico lá de um CID, né, de depressão, eu não vou saber agora exatamente qual que é o F, não sei se é o F40, 42, né, transtornos de humor, depressão. Então, se alguém chega com um diagnóstico, por exemplo, de depressão, eu não estou autorizado, né, a ter qualquer pressuposto sobre o que aquela pessoa, sobre como aquela pessoa é, sobre como aquela pessoa se sente. Por quê? Se eu estiver no escopo de uma psicologia positivista, explicativa, racionalista, ok, o diagnóstico vai me dar muitas informações. Mas se eu sou um psicólogo fenomenólogo, não adianta nada ter um CID se eu não ouvir esta pessoa. Porque quando a gente fala em sintoma psicológico, em diagnóstico psicológico ou psiquiátrico, nós não estamos falando de um vírus, né? Nós não estamos descobrindo como a pesquisa da vacina da Covid, né? Então, assim, não importa o que a pessoa pensa, se ela tomou a vacina, ela tem uma chance muito menor de se infectar, independente das crenças, independente da linha de pensamento dela, né? Então, na psicologia é diferente. Qualquer questão que esteja relacionada à saúde mental, ela é uma construção, né? E o sujeito participa dessa construção, né? Então, a depressão, o nome depressão, não diz nada para mim. Enquanto eu não receber aquela pessoa, não ouvir aquela pessoa, como foi a vida dela, como ela vê o mundo, como ela entende as outras pessoas com quem ela se relaciona, como são as condições econômicas, sociais, culturais da vida dela, porque tudo isso impacta, né? Então, existem várias pesquisas que mostram isso, né? Os impactos das condições sociais, das condições políticas que afetam, né, as pessoas no seu humor, inclusive a organização das cidades, né? Existem pesquisas que juntam, né, interdisciplinares, que aliam os conhecimentos da psicologia e da arquitetura, por exemplo, e eles descobrem que, dependendo de como funcionam as cidades, as pessoas desenvolvem mais transtornos mentais. São Paulo já foi a campeã de transtorno mental no mundo, né, devido ao seu funcionamento. Então, todo ano tem uma nova eleição aí, né? Mas isso tudo é baseado em pesquisa, não é apenas porque as pessoas querem, né? Mas são evidências, né, de como as condições externas entre aspas, porque na fenomenologia, pelo menos no autor que eu sigo, que é o Merleau-Ponty, não há essa diferenciação entre interno e externo. Nós somos no meio, nós somos com os outros, nós somos no mundo, né? Então, é uma demonstração, né, do quanto o que muda no mundo também muda em mim, né? Então, esta depressão que vem aí, ela é diferente de toda e qualquer outra depressão que existe no mundo, por mais que o CID seja o mesmo, né? Eu preciso entender como aquela pessoa desenvolveu essa depressão junto com o mundo que a circula, junto com as pessoas que a circulam, né? E como eu posso ajudá-la a sair dessa depressão. Não há uma cura, há uma reinterpretação do mundo, há uma reinterpretação de si, há uma reinterpretação das pessoas ao seu redor, né? Então,
eu preciso olhar para o mundo de uma outra maneira, e essa é uma meta da psicoterapia. Entender como essa pessoa percebe o mundo, quais são os pensamentos, os sentimentos e as significações que ela cria nessa relação com o mundo, e ajudá-la a sair dos sintomas que essa relação está trazendo para ela. Então, não há técnica necessariamente, pode-se usar uma técnica ou não, né? Mas geralmente a gente prefere não utilizar técnicas. Geralmente a gente gosta de um diálogo, de uma troca, de um questionamento, de uma compreensão, né, de como aquela pessoa tem significado. E aí a filosofia traz uma coisa muito importante, que é saber perguntar, né? O meu orientador do mestrado foi o professor Mauro Amatuzzi, né, aqui da PUC de Campinas, e ele sempre diz uma coisa muito interessante, né? O psicólogo tem que saber bater papo, né? Então ele tem que saber conversar, saber trocar. Ele precisa ser capaz, né, de parar num ponto de ônibus e conversar com alguém que ele não conhece e entender a vida daquela pessoa e ouvir o que ela tem para dizer sem julgar, sem interpretar, né, sem explicar, apenas ouvir. Porque se a gente consegue fazer isso na rua, a gente consegue fazer isso no consultório. E essa é a nossa meta. O simples fato das pessoas poderem contar coisas pessoais da vida delas, né, sem que ela receba uma sugestão, né, uma orientação, um julgamento, principalmente isso, né? Isso já tem um efeito terapêutico fantástico. A liberdade de ela poder dizer as coisas que ela sente e pensa, sem ouvir se isso está certo ou errado. Aliás, esqueçam essas palavras e risquem do vocabulário de vocês, certo e errado. Não existe tal coisa. Né? Então, o não julgar é fundamental para a fenomenologia. Né? Então, eu costumo dizer que os top two, né, dos assuntos do consultório são trabalho e relacionamento. São os top two. Quase todo mundo que nos procura traz alguma coisa desses dois temas. Né? São raros os momentos, as queixas que saem dessa linha. Né? Existem, claro, né? Como eu acabei de citar, uma depressão, por exemplo, mas até isso, muitas vezes, tem uma relação com isso, né? Com o fazer, o trabalhar, o ser produtivo ou não ser, né? Os relacionamentos em geral, né? A autoestima, a relação com o outro, como eu vejo o outro é alguém acolhedor, é alguém perigoso, então como é que eu entendo as pessoas ao redor, eu entendo a mim mesmo, né? Como eu entendo esse mundo que eu vivo. Então, o simples fato da gente dar esse ouvido, essa acolhida, já abre uma porta, né, para que essa pessoa consiga se entender melhor, se expressar melhor. Né? Então, por isso a gente gosta mais de fazer perguntas do que de aplicar técnicas. Não há nenhum preconceito com técnicas, às vezes elas são necessárias, mas a nossa intenção é que haja uma mudança na perspectiva para o mundo, uma mudança na forma como essa pessoa olha o mundo. Por isso que a gente pode dizer que é um trabalho sobre a percepção do outro. Né? Eu citei o meu filósofo favorito, que é o Merleau-Ponty, né? Um francês, fenomenólogo, e ele tem um livro chamado Fenomenologia da Percepção, né, que ele quer entender justamente isso, como é que se dá a percepção, assim, como eu enxergo o mundo, como eu ouço as coisas, como o tato acontece no meu corpo e como é que eu vou transformando isso tudo em sentimentos, em pensamentos e interpretação de mundo. Uma coisa muito rica, muito difícil também, né? Não é simples essa abordagem
não é simples, justamente por trazer obras, né, filosóficas, obras de autores que têm produções muito robustas, né? Então, é um estudo constante que a gente precisa fazer, né? Bom, eu quis falar da fenomenologia, já localizei um pouco aí na clínica como que seria para vocês, né? Então, qualquer pessoa que entrar no meu consultório, eu tenho que olhar como se eu não soubesse nada sobre ela, sobre o diagnóstico que ela traz, sobre as queixas que ela traz. Então, qualquer pressuposto é algo que a gente precisa aprender a abrir mão na fenomenologia. A gente precisa ouvir as coisas como se fosse a primeira vez. Por exemplo, eu vim falar sobre o meu casamento. Casamento? O que é isso? Né? Em vez de eu falar, casamento. Já sei como é. Não sei. Posso saber do meu, talvez. Mas aquele casamento daquela pessoa que eu acabei de conhecer com outra pessoa que eu não conheço, eu não sei nada sobre isso. Como essa pessoa vê o casamento, por que eles decidiram se casar e morar juntos? Será que isso envolve emoção ou não? Ou é conveniente? Ou foi um acordo? Casaram cedo demais, tarde demais? É o primeiro, é o segundo? Tantas coisas que envolvem. E as pessoas mudam, né? Além disso, né, se eu entender hoje o que essa pessoa me falou sobre casamento, nada garante que na semana que vem ela vai trazer o mesmo significado sobre o casamento. Pode ser que ela já tenha mudado completamente, né? E agora ela entende o casamento de uma outra maneira. Então, é sempre uma novidade. Então, a fenomenologia traz um resgate do que é o olhar filosófico sobre o mundo, né? Que é sempre aceitar que essa coisa pode aparecer, pode se mostrar, não proibir o mundo de me mostrar coisas, mas sempre olhar aquilo como se fosse algo novo, né? Então, esse é o paradoxo, né, do olhar, da atitude filosófica e da atitude fenomenológica, né? Eu aceito que, de repente, alguma coisa aqui pode, do nada, começar a levitar, né, mas olhar aquilo como curiosidade. Assim, como assim isso levita? Deixa eu entender isso, né? Então, é um paradoxo. E a mesma coisa na psicologia com os casos que me aparecem, né? Uma criança com dificuldade de aprendizagem. Ok, esta criança, o que acontece, né? Perguntas filosóficas são assim: o que acontece com esta criança, na vida desta criança, que ela não está aprendendo, né? O que acontece com esta pessoa que não está com vontade de sair de casa? O que acontece com esta pessoa que não consegue se concentrar e anda muito agitada, em vez de eu simplesmente olhar e já bater o olho e já falar o diagnóstico, né? É transtorno TDAH, é depressão, é ansiedade generalizada, papapá, papá. Isso não me resolve nada. É a crítica que o Russell faz. É TDAH? Não sei o que quer dizer isso. Eu quero conhecer esse menino aqui, essa menina que apareceu aqui na minha sala. Ela é agitadinha, ela brinca ou não, ela presta atenção, ela conversa, como que se dão as relações com ela é afetiva, ela não é, né? Então, é sempre uma novidade. Eu não sei afirmar nada, a não ser que eu tenha um contato, aí talvez eu consiga descrever, né? A fenomenologia se baseia em descrever aquilo que eu vejo de uma forma não interpretativa, né? Sem julgar. E aí nós temos o segundo palavrão do nome, né, gente? Que eu falei bastante aqui da fenomenologia, mas eu preciso explicar que ela é uma fenomenologia existencial. Por que precisa dizer esse sobrenome, né, da abordagem? Pelo seguinte, existem várias
formas de fenomenologia. Quando Husserl cria a fenomenologia, é algo muito novo, muito desconhecido, né? Daquela época, daquele momento. Então, ele faz essa crítica à ciência explicativa, psicologia explicativa, por exemplo, mas ele produz muitas obras, muitos livros, e ele tem várias fases do pensamento, né? E essas fases, ora, falam mais de um aspecto do que de outro, né? Então, algumas linhas, né, de produções do Husserl na época foram derivando tipos diferentes de fenomenologia. Então, algumas tendências, algumas correntes da ciência explicativa, positivista, né, aquela que o Husserl depois passa a criticar, eles pegam obras mais antigas do Husserl e utilizam a técnica da fenomenologia como uma forma de fazer ciência mais eficaz, né? Então, é uma fenomenologia científica, né, mas que não é uma fenomenologia que traz essas coisas que eu expliquei agora. Ela concorda com a ciência positiva, explicativa, e ela quer fazer isso de uma forma cada vez melhor. E, para isso, a fenomenologia, da forma como eles adaptaram, também funciona. Tá? É claro que depois o Husserl ele muda de ideia, mas o que ele já tinha escrito está escrito, né, gente? Então, assim, quando a gente escreve, deixa de ser nosso. As pessoas utilizam, interpretam e usam aquilo da forma como acham melhor, né? Por mais que eu mesmo que escrevi um livro posso discordar hoje, mas isso não desautoriza aquilo que eu escrevi no passado. Aquilo tem uma lógica, aquilo tem um motivo, né? E as pessoas podem se inspirar naquilo para desenvolver seus próprios pensamentos, suas próprias histórias. Então, dentre as linhas que a fenomenologia cria, nós temos a linha existencial. E agora explicar por que existencial, né? Existe uma grande divisão, foi muito importante para mim também estudar fenomenologia, para entender as origens, estudar filosofia, né, para entender as origens do problema que a fenomenologia levanta para poder desenvolver o seu pensamento e a sua técnica, né? Então, por exemplo, quando a gente vai lá na Grécia Antiga, lá atrás, né, nós encontramos os filósofos clássicos, né? Primeiro os pré-socráticos, que são considerados os primeiros filósofos na Grécia, e depois nós temos os filósofos clássicos, tradicionais, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, esses são o tripé da nossa civilização ocidental, tá? Eu sei que existe conhecimento de outras culturas, de outras realidades, com outras histórias, mas a herança, né, cultural que a gente recebe no pensamento ocidental, ela é a de origem grega, né? E a raiz grega é justamente aquela que mais produziu uma manutenção, né, de manter o seu próprio pensamento. Então, por exemplo, você encontra as primeiras escolas da humanidade a partir da Grécia, não a partir de outras culturas, por mais grandiosas que tenham sido outras culturas. Você não tem escola egípcia, escola babilônia, né? Você só tem escola na Grécia, né? Então, o surgimento da escola formal, da universidade, como nós estamos aqui hoje estudando, ela se dá a partir da raiz grega. Então, essa é a grande novidade, é uma forma de moldar as pessoas, de transformar as pessoas e educar as pessoas, né, que foi criada a partir dessa herança. Então, por mais que hajam pensamentos diferentes, o pensamento grego ainda tem a sua originalidade nesse sentido, né? Então, voltando lá atrás, aos primeiros grandes filósofos, né, os filósofos clássicos, a gente encontra
não vou me estender muito, né, porque não temos tempo. Eu falo, no curso a gente passa 5 meses falando disso, então em 1 hora não dá para condensar tudo. Mas nós temos principalmente Platão, que para resolver uma questão que vinha já dos pré-socráticos antes, que queriam entender o ser, queriam entender qual a essência das coisas, né? Como é que as coisas eram feitas, como que acontecia esse milagre, né, da vida, porque até então era tudo mito, eram deuses, eram explicações divinas, né? E de repente essa é uma das grandes mudanças também, que de repente você passa a ter uma explicação do universo a partir da razão humana. O primeiro a fazer isso foi Tales de Mileto, né, um pré-socrático. E ele, então, inaugura assim o pensamento filosófico grego, né? Tales de Mileto, que achava que tudo vinha da água, né? A água é que originou todo o universo, etc. Enfim, eles estavam buscando explicações para o cosmos, né? E aí, dentre essas explicações, nós tínhamos vários outros autores e eles queriam entender o que significa ser, né? O que é ser? E as questões do ser, então, começam a desenhar uma nova forma de pensamento, né? Por que estamos aqui? Por que as coisas são como são? Né? Por que os animais são assim? Por que os seres humanos são assim? Né? Então, por que somos diferentes, em corpos diferentes, etc. E Platão vai buscar a sua explicação, né? Eu vou fazer um desenho aqui, inclusive eu vi que tem uma ex-aluna minha aqui, a Maíra, que deu boa noite. Boa noite, Maíra. Você conhece já, mas eu vou mostrar. Eu trouxe a minha lousa, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, né? Eu costumo dizer que para os gregos, deixa eu desenhar aqui. Para os gregos, né, é como se houvesse um mundo, né, superior, na linguagem do Platão, um mundo suprassensível, ou mundo das ideias, né, que é um mundo que você só atinge a partir da razão, só a partir dos pensamentos. Então, esse é um mundo que só os filósofos conseguem alcançar. E existe um outro mundo. Opa, essa caneta está meio falha. Deixa eu pegar uma outra. Um outro mundo, que é o mundo chamado de sensível. Tá? Sensível por quê? Porque ele é um mundo conhecido através da sensibilidade do corpo. Então, é um mundo que eu toco, que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto o cheiro, que eu sinto o sabor. Então, este mundo, qualquer um pode ter acesso, né? Basta estar vivo, né? Basta ter contato com as coisas para conhecer as coisas. Então, esse é o mundo sensível. Por outro lado, para eu conhecer a essência das coisas, ou seja, aquilo que não muda nas coisas, eu preciso da razão, da reflexão. E é só aí que eu atinjo o mundo suprassensível. Aqui, né, a câmera invertida, eu me perco um pouco, tá, gente? Aqui nesse mundo estaria a essência das coisas, tá? Então, seria eu não sei como está aparecendo aí para vocês, mas está escrito essência. Tá? Então, a essência das coisas estaria nesse mundo que eu consigo entender com a razão. Eu só consigo conhecer a essência das coisas pela razão. Agora, essa parte sensível das coisas, ele chama de existência. E essa qualquer um pode conhecer, tá? Então, a existência das coisas, a aparência das coisas, ela é acessível a qualquer pessoa. Já a essência, não. A essência é só através do conhecimento. Obrigado, Elisana, está aparecendo certinho. Né? Para mim fica invertido, mas para vocês aparece tudo ok. Que bom. Então, o Platão vai explicar isso da seguinte maneira, né? Existe uma alma, né, que entra num corpo, né, e este corpo passa a ser o transporte dessa alma.
essa alma já estava num outro mundo, no mundo suprassensível, no mundo das ideias, né, no mundo metafísico, né, e agora ela vem para o mundo físico, para um mundo sensível, para um mundo concreto, o mundo da existência ou da aparência. E essa, então, gente, passa a ser a grande divisão que é feita até hoje, né, nos entendimentos da ciência, nos entendimentos de algumas filosofias, mas a gente, e aí entra um ponto fundamental pelo qual eu acho importante falar dessa divisão, que é o seguinte: nós nos sentimos assim, não é só uma questão de entender. A gente vive essa divisão. E nessa divisão, a gente coloca tudo que a gente encontra de cindido no mundo, né? Então, todos os binômios, né? Todas as cisões, a gente consegue encaixar aqui aquilo que eu tenho acesso, aquilo que é físico, aquilo que é concreto, e aquilo que eu não tenho acesso, que é das ideias, que é imaginário, né, etc. Então, por exemplo, né, o Platão já fala aqui da razão, né? Então, a razão é o que está lá. Qual seria o contrário da razão aqui? O que não está na essência, mas está na existência? É a emoção, né? Então, e se aqui está a alma, aqui está o corpo. E por aí vai. E nós não sentimos assim, né? A gente até fala, né? Na teoria, né, na prática, né, a teoria é outra. Então, a gente divide também a teoria e prática. E isso é uma teoria do Platão que nos domina até hoje. E as pessoas vivem essa divisão no peito. Elas querem resolver isso na vida delas. Elas se sentem divididas, elas se sentem em conflito consigo mesmas, né? Então, quando os pensadores, né, os autores que criam a filosofia existencial trazem esse problema, eles já estão sendo polêmicos ao falar de existência. Porque até então, a única coisa importante a se falar era a essência. A existência, essa coisa de corpo, de emoção, de prática, para eles era uma coisa inferior, né? Com todo o preconceito que os gregos tinham, eram machistas, racistas, né, preconceituosos. Então eles diziam, esse mundo sensível até um escravo pode conhecer, então não é nada demais. Bom é esse, né? E é por isso que os filósofos têm que governar, mandar na humanidade, etc. Porque é como se eles fossem realmente superiores, eles lidavam com coisas mais importantes, né? Então, por exemplo, né, imagina que eu, dando uma palestra aqui, numa lógica como essa, eu estaria escrevendo na lousa, eu teria que ter um escravo para isso, né? Porque escrever é uma coisa, segurar a lousa, segurar a caneta, saber se está aqui, conectar na internet, né? Imagina, isso é coisa técnica, eu só tenho que pensar, né? Os outros é que vão cuidar da prática. Então essa era a ideia, que permaneceu por muito tempo e que permanece até hoje, né? Até hoje permanece essa ideia de que o trabalho prático é inferior. O trabalho do pedreiro, o trabalho do gari, o trabalho da empregada doméstica, ele é tido socialmente como inferior por causa desta lógica, né? E aí o trabalho do professor, do filósofo, do intelectual, do autor, ele fica sendo visto aqui socialmente como superior, como mais elevado. Na verdade, não tem nada de superior, né? Trabalho é trabalho, né? Mas pela lógica do Platão, trazendo todo esse preconceito, ele divide, colocando que há uma importância maior no mundo das ideias do que no mundo prático, tá? E é esse o problema com o qual a fenomenologia, o existencialismo vai lidar, que é como é que eu encontro, como é que eu entendo uma realidade em que isso é um mundo só. Ou, da maneira genial e poética que o Merleau-Ponty diz,
como que eu tenho dois olhos e uma única imagem, né? E é com isso que nós vamos lidar, né? Porque as pessoas trazem isso, as pessoas vivem isso, esse sofrimento. Eu estou dividido, estou em conflito. Qual é o certo, qual é o errado, né? E isso, gente, perdurou por toda a história da filosofia, toda a história ocidental. Então, a noção de pecado, a noção de prazer, o prazer como algo fútil, como algo errado, né? Então, tem várias necessidades da nossa vida que a gente aprendeu a desprezar ou até achar errado. Eu estou sentindo errado, né? Eu estou sentindo uma coisa, mas eu não posso sentir porque é errada. Como isso, gente? Como é que eu vou sentir? Se eu sentir, já veio. Eu preciso entender. Então, a fenomenologia vai dizer, dê espaço a esse sentimento. Vamos entendê-lo. Não tenta punir antes que ele apareça, né? Então, essas são as duas grandes correntes teóricas, filosóficas, de todas as abordagens científicas da história. O essencialismo e o existencialismo. Tá? Então, o essencialismo, ele engloba as filosofias e teorias que trazem uma explicação prévia das coisas. Eu sei, eu conheço a essência das coisas. Se for assim, eu conheço a essência da depressão. Então, não me importa quem é a pessoa deprimida, que eu já conheço depressão. Então, essa seria uma linha essencialista da psicologia, né? Enquanto que uma linha existencialista vai dizer o seguinte, vou usar inclusive uma frase do Jean-Paul Sartre, né, que é um outro filósofo importante do existencialismo, que diz assim, a existência precede a essência, né? Essa é uma frase, ele tinha essa mania de umas frases emblemáticas assim, né? O que ele quer dizer com isso? Não existe personalidade prévia de pessoas, não existe alma definida para cada um ser como é. As pessoas se constroem no decorrer em que elas vivem, né? No decorrer da vida, à medida em que elas vivem, elas vão construindo com sua história de vida, suas condições sociais, econômicas, políticas, com seus sentimentos, com seus pensamentos e principalmente, e aí começam a entrar os temas existenciais, né? Com as suas escolhas, com a forma como essas pessoas lidam com a liberdade, com a solidão, com a angústia, com o tédio, com a consciência de que um dia elas vão morrer. Então, aí entram os temas filosóficos, os temas existenciais, que são aqueles que os filósofos, autores do pensamento existencial, ou que são estudados no pensamento existencial, trazem. Eles dizem, todo mundo que existe, ou seja, todo mundo, né, vai passar por determinadas situações que vão acontecer, vão aparecer para as pessoas em algum momento da vida dela. Tá? E eles usam da fenomenologia para olhar para a vida, para olhar para a existência humana e dizer, primeira coisa, isso até o senso comum diz, ó, a primeira coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer, né? E é em cima disso que se cria toda uma filosofia, né? E como é isso? Como diria o Søren Kierkegaard, né, que é um dinamarquês, tido como o fundador do existencialismo moderno, não importa para mim saber da morte, a morte, importa a minha morte, né? Quer dizer, poxa, morreram 500 mil pessoas de Covid no Brasil. Tá, ok, um número. Isso se fala, né, por pior que seja. Agora, eu estou com Covid, prestes a ser entubado. Isso é muito diferente. Alguém próximo de mim está internado.
faleceu um amigo de Covid. Isso afeta diretamente a minha existência, porque é o meu entorno. E é isso que, infelizmente, tem acontecido, né? As pessoas passam a se dar conta da seriedade da situação quando elas são afetadas em seu mundo vivencial, em sua existência, ou seja, consigo mesma, ao redor de si, né? Com os seus próximos. Então, trazendo de volta para a psicologia, né? Eu preciso entender aquela existência que me procura, ou aquela existência que está no escopo do meu serviço. Se for a psicologia social, se for a psicologia escolar, né? Preciso entender aquela família, preciso entender aquela criança, preciso entender esta pessoa que chega com um diagnóstico de borderline. O que quer dizer isso, né? Já é difícil entender do ponto de vista tradicional, né? E se eu abrir mão desse conhecimento, como diria o Russell, colocar entre parênteses tudo o que eu sei a respeito das coisas para poder olhá-las como se fosse a primeira vez, né? Então, a psicologia fenomenológico-existencial, ela vai fazer essa leitura, né, que é, eu quero ajudar as pessoas a se entenderem, a reinterpretarem a si mesmas, ao mundo ao seu redor, as pessoas que convivem com ela, mas a partir do seu próprio jeito de pensar, a partir do próprio jeito como ela lida com esses temas existenciais. Porque a gente sabe que esses temas vão aparecer, né? Basicamente, tá? Vou dizer meio de cabeça aqui. A consciência da morte, a liberdade, a angústia, a solidão, o tédio, ser com o outro, ser no mundo, ser lançado no mundo, que é aquela sensação de abandono, né? E tantas outras que eu não vou me lembrar agora. Mas todos vão passar por isso, mas cada um vai lidar com isso de uma maneira própria, de uma maneira única. E isso interfere diretamente na formação dos sintomas psicológicos, né? Então, para a psicologia existencial e, logicamente, fenomenológica, é muito importante entender como essa pessoa participou da construção desse quadro, desses sintomas, ou como o seu entorno levou para ela determinadas significações que ela foi criando a partir daquela influência, né? Sempre respeitando uma subjetividade, sempre respeitando algo único e irrepetível que é cada pessoa. Então, na fenomenologia não existe a possibilidade de generalizar, né, de interpretar um pelo outro. Sempre eu preciso estar atento àquela forma de existência, àquela maneira única que cada um desenvolveu e aquelas ferramentas criativas únicas que aquela pessoa tem a capacidade de realizar. Assim como ela cria um caminho de adoecimento, ela também pode criar um caminho de libertação. E eu diria que o grande objetivo da psicologia fenomenológico-existencial é ajudar a pessoa a alcançar uma libertação. A fenomenologia não nega que existem determinismos, né, que o ambiente estimula, isso pode ser reforçado, que existem sentimentos profundos da minha infância que afetam o meu jeito de ser. Sem dúvida, né? Sem dúvida, não podemos negar isso. Mas eu não estou entregue, eu não sou apenas um resultado desses determinismos. Eu posso me libertar. Eu posso, em algum momento, deixar de ser reativo para passar a assumir as rédeas da minha própria vida, da minha própria existência. E aí, então, deixar de viver como consequência do passado para viver na busca de um futuro realizador. Esse seria o grande objetivo, o grande objetivo de uma terapia fenomenológico-existencial. Não é fácil, é muito trabalhoso, é muito conteúdo, cada vida traz imensas complexidades, muitas vezes
nós, aliás, é a proposta nossa, né? Não temos ferramentas definidas ou pré-definidas. Então, exige muita reflexão, muito estudo, muita descrição, né? Ou descrição, e muita criatividade, muito diálogo também, né? Porque a relação é próxima, a relação é direta, a relação é de alguém curioso em conhecer aquela vida. A gente iria para um conceito superior ao de empatia, né? Superior não que seja melhor, mas mais complexo, que não envolve apenas o entender como aquela pessoa está se sentindo e me sentir como ela se sente, mas entender como ela entende o mundo, além de como ela se sente. É como ela se sente, como ela explica, como ela entende, como ela ouve, né? Como ela percebe e como ela pode sair das maneiras sintomáticas que isso está trazendo para ela. Eu acho que o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Eu queria focar na psicologia sendo um campo prático da ciência, né? Queria mostrar a fenomenologia como uma abordagem filosófica abrangente para todas as ciências e como ela se dá especificamente na psicologia, principalmente com essa abertura, né, para compreender o que aparece, sem julgamento, sem ter pressupostos, e o pensamento existencial, que vai se aliar à fenomenologia, olhando para temas mais específicos da existência humana, né? Esses temas que a gente identifica nos discursos. E quando toca nesses temas, isso traz elementos, geralmente, né, a pessoa reage de forma muito intensa, assim, né, quando ela se dá conta desses temas existenciais. Enquanto terapeutas existenciais, a gente está tentando mapear todos esses acontecimentos em cada vida humana que a gente recebe sob o nosso serviço. E acho que é isso, pessoal. Obrigado até o momento pela participação e pelos ouvidos, claro. Muito bom, professor. Então, podemos abrir para as perguntas. Pode ser, professor? Então, Com tá certeza, joia. Edinalva. Estou aqui disponível. Eu vi que tem uma pergunta ali Isso, do já no Matheus chat. Santos, né? Uhum. Vamos ler aqui. Do Matheus Santos. Professor, como podemos usar teorias existencialistas de autores mais pessimistas, como Schopenhauer, nesse exemplo de filosofia clínica, no sentido de auxiliar alguém que já passa por dilemas? Vamos lá, Matheus. Obrigado pela pergunta. Realmente, quando a gente traz a filosofia, complica, né? Traz um monte de pensadores que tem, cada um, toda uma obra altamente complexa e difícil de lidar, então não é simples, né? Quando a gente olha o Schopenhauer, ele tem como é que eu vou dizer, uma aproximação, né, do existencialismo, mas ele não pode ser classificado exatamente como um existencialista, tá? Pelo menos no meu ponto de vista, tá, gente? Eu não estou trazendo uma verdade absoluta aqui, então vai ter comentadores e comentadores, né? Então, o Schopenhauer, ele é tido como um pessimista, e ele muitas vezes faz questão de se colocar nesse lugar, né? E o existencialismo, muitas vezes, é visto como um movimento pessimista, né? Como alguém que fala dessas coisas horríveis, né? Eu vejo isso como um certo preconceito sobre o existencialismo. Então, por exemplo, né, o fato de se abordar temas difíceis e pesados, né, tidos pela tradição como ruins, né, como coisas que não se deve, por isso que não se deve falar sobre existência. Olha aí os temas que você vai trazer: morte, angústia, solidão. Ninguém quer falar nisso, né? E eles vão dizer justamente o contrário, né? Falar sobre isso não é um sinal de pessimismo. Falar sobre isso é uma forma de aceitar determinadas condições humanas, né, que a gente
não deve negar para não viver uma vida ilusória. Né? Eu vou dizer que a vida é uma alegria, a vida é feliz e você só vai conquistar tudo sempre e viver com toda a realização possível. Desculpa, isso é só para ganhar dinheiro, né? Então, o Schopenhauer tem razão nesse ponto de trazer um pessimismo, né? Trazer a gente para baixo, assim, falar, presta atenção na vida, que a vida não é essa festa. Né? Assim como outros filósofos. Mas o Sartre traz uma colocação muito interessante, que é assim, falar desses temas é aceitar uma condição, mas com a possibilidade justamente de superar o pessimismo. Né? Então, quando eu aceito essas condições, eu entendo que elas me limitam. Eu não tenho como dizer que eu não vou morrer, que eu não vou me sentir angustiado, que nunca vou me sentir sozinho. Isso é condição e eu não vou poder mudar isso. Então eu vou aceitar os meus sentimentos como eles vêm. Se eu aceito como eles vêm, eu consigo lidar com isso. Eu consigo entendê-los e é para isso que serve a terapia. Coisa que naquela época não era comum. Né? A psicologia ela era uma área de estudo teórico apenas. Né? Então, o Sartre diz, é o contrário, a gente pensa nessas coisas tidas como ruins para sermos otimistas, né? Justamente para entender o que eu posso mudar e o que eu não posso e fazer escolhas que tragam a minha própria realização, claro, com a devida maturidade de que não vão me trazer uma felicidade absoluta, etc., né? Então, nesse sentido, Matheus, assim, é importante que as pessoas que nos procurem tenham uma... E às vezes até o começo de uma terapia existencial ele pode ser impactante, né? Chato até, porque um dos nossos papéis é desconstruir muitas ilusões, né? É desconstruir muitas idealizações. Então, quando eu mostrei lá os mundos, né, separados, as pessoas estão construindo aqui, né? Elas estão vivendo no mundo das ideias, né? E deixando o mundo real, os sentimentos, a angústia, né? A ideia da morte, está tudo aqui. E elas estão aqui, ó, não, eu vou ser feliz, eu tenho 7 passos para chegar lá, etc, etc, etc. Ela está presa e está alienada a esse mundo concreto. Tá? Então, a gente precisa libertar a pessoa dessa ilusão. Né? Então, uma certa dose de pessimismo é importante, mas a gente também não pode enfiar o pé na jaca ali, enfiar a pessoa na lama e deixar ela lá. Né? Agora é isso, se vira com angústia. Não, vamos usar essa angústia para reconstruir um mundo que tem limites. Sim, tem limites, não é cor-de-rosa. Né? Inclusive, a própria noção de angústia significa limite, que é quando eu estou impotente. Eu não posso fazer nada. Eu sei que eu vou morrer e não posso fazer nada. Eu sei que se eu escolher uma coisa pode dar errado e eu não posso fazer nada. Eu sei que eu posso me arrepender de uma escolha e não posso fazer nada se eu me arrepender. Né? Então, tem limites. É um risco viver. Mas isso, ao mesmo tempo, traz o sabor de viver, que é o arriscar e se às vezes dá errado, se às vezes me leva a uma tristeza, às vezes me leva a uma grande alegria também. A vida volta a ser viva e não um painel, né, que me isola dessa realidade, que me impede de perceber a vida como ela se mostra. Desculpa se eu me alonguei demais aqui na resposta. Estou vendo aqui os comentários, obrigado pelos comentários. Tem vários comentários, quem quiser fazer pergunta pode ir mandando. O professor André está disponível, está afim hoje. André, sem dúvida, são desafios, né, que se apresentam para a gente. E eu gostaria que você, se você puder, explanar um pouquinho mais a respeito dessa experiência no interior da clínica, né? Quando a gente tem, assim, uma transformação tão grande, né, dos objetos à nossa volta, que alteram a nossa maneira de perceber, de observar as coisas. Eu estou falando, é claro, dos produtos da tecnologia, e que isso faz, então, sintomas. Quando o sujeito chega na clínica, ele quer saber respostas. Isso vale, é claro, para um curso de psicologia. Né? Quando o aluno, o estagiário, ele quer resposta. Como que deve fazer, como que deve proceder, quer receituários. A gente sabe que tem abordagens que tratam nessa linha,
forçam a barra nesse sentido, dão respostas, vendem essas ilusões o tempo inteiro, e a gente se vê, então, na parede, várias vezes, né, taxado como não pedagógico, como não explicativo, e etc. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, né, dessas produções, sintomas que podem aparecer, como que é a sua experiência, né, mais pontual com isso, se você puder, mesmo que breve, acho que seria de grande valia. Legal, Marcelo, obrigado pela pergunta. Acho que você traz uma colocação muito atual, né? A gente costuma dizer que estamos na época do aplicativo, né? Então, para tudo a gente usa um aplicativo, a gente pede comida, a gente procura relacionamento, né? Tudo através de um aplicativo, faz compras, e acaba reforçando, né, aumentando essa noção de que as coisas são imediatas. E essa ideia de que eu escolho aquilo que eu tenho acesso através de um aparelho e escolho aquilo que eu desejo para ser atendido o mais rápido possível, acaba tirando a minha noção de limites, né, tirando a minha noção de impotência. Né? E isso é um dos maiores criadores de sintoma. Não tenho nada contra celular, contra internet, contra aplicativo, tá, gente? Nós estamos discutindo aqui como é que isso afeta a subjetividade humana. Eu costumo usar um exemplo assim de brincadeira, né? Mas se eu tiver, por exemplo, no Japão, num hotel às 3 horas da manhã e quiser pedir um bacalhau com açaí, eu preciso ter isso em 5 minutos. Né? Dane-se o mundo, o planeta, a sociedade, como que vão me atender? Eu pedi pelo aplicativo. Né? Então, assim, isso me aliena da vida, me aliena de toda uma complexidade, de que existem pessoas trabalhando por trás, de que existem recursos naturais, de que existe uma indústria, de que existe uma manufatura, etc. Né? Agora, voltando para a clínica psicológica, a própria procura, Marcelo, de técnicas, né? Não, mas me deu uma técnica para depressão, me deu uma técnica para ansiedade, né? A própria procura dessas técnicas, muitas vezes, de novo, não tenho nada contra as técnicas, mas a gente também precisa ter a noção de que não são as técnicas que vão resolver o mundo, né? Principalmente os sintomas psicológicos no nosso caso. A técnica é uma coisa para um momento pontual e emergencial, uma técnica de respiração para uma crise de ansiedade e pânico. Ok, super sou a favor, mas não é aprendendo e fazendo mais rápido a técnica que a pessoa vai se curar. A gente precisa ter os momentos de ressignificação na terapia. Né? Então, a busca dos alunos por essas técnicas, muitas vezes, é uma forma de evitação dessa angústia. Por exemplo, eles estão chegando aí em algum momento do estágio em clínica, né, do estágio em campo, numa escola, numa instituição social, né, e aí vai chegar lá e vai conversar, e o que eu falo? E o que eu respondo? Né? Eu não sei. Né? Eu falei no meio, né, o meu orientador dizia isso, né, a gente precisa saber bater papo. Então, o que eu respondo? Às vezes é assim, será que vai chover? Né? Tá calor hoje, né? Mas está esfriando. Isso pode ser o começo de uma interação, por que não? Né? Eu preciso exercitar o dia a dia. Né? Então, assim, eu não sei exatamente o que falar, o que a pessoa vai perguntar. E uma expressão que eu uso com frequência é assim, o imprevisível, né, é um dos temas que nos angustiam muito. Eu não fazia ideia que o professor Marcelo ia me fazer essa pergunta. Eu, antes, né, poderia estar em pânico aqui, mas o que será que ele vai perguntar? Deixa eu combinar antes, eu vou mandar as perguntas antes para não ter surpresa no ar, etc, etc. Essa é a minha angústia. Né? Supõe-se, né, que eu teria uma forma de pensar isso enquanto falo aqui, né? Então, eu já tive que lidar com essa angústia várias vezes. E vocês que estão estudando psicologia vão precisar lidar com isso. Eu não sei o que a pessoa vai dizer, né? Mesmo que ela venha com CID direitinho, bonitinho, alguém já me contou o caso antes,
às vezes eu começo a ouvir coisas diferentes, a pessoa me faz outras perguntas, ela fala, não, isso aí já passou, eu quero falar de outra coisa, né? Isso acontece, né? As pessoas são um poço de imprevisibilidade, por isso que as pessoas são uma grande fonte de angústia para a gente não sabe o que vai sair da boca delas, a gente não sabe como elas vão entender o que nós estamos falando, né? Então, nós precisamos estar preparados para essa angústia, né? Então, nós não temos o controle sobre isso, sobre as pessoas são livres, e nós temos a responsabilidade de estar conectados com essa pessoa nesse momento para saber conversar com ela, como seres humanos, né? Então, olha só, eu respondi, não dei nenhuma técnica, né? Fale isso, fale aquilo, né? Por quê? Porque a gente vai precisar desenvolver o diálogo e a gente vai precisar desenvolver o diálogo com aquela pessoa. E isso é prática, né? Eu acho que a Nalva está travada ali. Tem algumas questões aqui, André. A Valéria está perguntando quais as principais características das atuações práticas na psicologia fenomenológica. Eu diria, Valéria, que acho que a principal característica é que a prática da psicologia fenomenológica ela é realmente um diálogo, tá? Nós não temos tantos critérios assim em termos de setting terapêutico. É claro que a gente vai ter um mínimo, né, de condições, né, para que se exerça a psicoterapia com dignidade, né, tanto para o terapeuta quanto para a pessoa que está sendo atendida, né? Então, nós precisamos ter um mínimo, mas é um bate-papo, é uma conversa, muitas vezes muito pessoal, né, muito tranquila, mas que o terapeuta, ao estudar, né, ao conseguir ouvir e interpretar, né, aquilo que a pessoa está querendo dizer com a sua fala, e devolver isso para ela, né? Eu não estou conseguindo pensar num exemplo aqui agora, mas a gente vê muito em atendimento infantil, né? Algumas características. Então, quando a criança ela está numa brincadeira, né? Ela faz uma brincadeira ali com os bonequinhos, fantoche. Fantoche é um instrumento fantástico, né? Para atendimento infantil, né? Com um teatrinho, um desenho, ela conta uma história. Muitas vezes a gente sabe, a gente percebe imediatamente que aquela história que ela está criando tem tudo a ver com a vida dela, né? Então, por exemplo, um adulto que chega contando do trabalho, contando do casamento, etc., ele está falando sobre ele mesmo, porque sempre é como é para ele, né? Como que ele está interpretando essa realidade ao seu redor, né? Então, a gente precisa identificar o que ele está mostrando dele mesmo, né? Para pensar ali quais são as características, né, os elementos existenciais que estão trazendo uma certa angústia para a pessoa. Por exemplo, né, acho que um tema bastante atual até, muitas vezes a gente critica, a gente fica inconformado, né, ao ver que uma pessoa está numa relação abusiva, extremamente agressiva, sofrendo ameaças, prejuízos, etc., e não sai daquela relação. Como é que eu entendo isso do ponto de vista existencial? Que aquela relação, por pior que seja, está tampando, né, vamos dizer assim, né, está cobrindo a angústia dessa pessoa de viver a solidão. Ela não tem estrutura existencial suficiente para encarar a solidão. Ela prefere estar numa relação ruim do que sozinha. Olha o peso que tem a angústia da solidão, né? Então, se eu consigo entender isso, devolver isso para ela, né, e perguntando para ela sobre a solidão, sobre como é estar sozinha, né, sobre o que aquele relacionamento atende para ela, suas necessidades, eu consigo ajudá-la a entender que ela está sozinha naquele relacionamento, ainda assim,
que aquilo não está resolvendo, né? E ela mesma vai perceber isso, não sou eu que vou dizer isso para ela. Mas à medida em que eu for mostrando que a solidão acontece em qualquer situação, mesmo lá no casamento, ela vai perceber que aquele casamento não vai sanar a angústia da solidão. Essa angústia ela é ontológica, né? Ou seja, ela vai vir sempre. Agora, se a pessoa se submete a tudo isso, é porque a solidão é um medo muito maior. Então, eu preciso ajudá-la a enfrentar a solidão, para que depois ela lide com o relacionamento. Senão, ela vai cair num outro relacionamento abusivo. Eu não sei se eu respondi, né, mas eu quis dizer isso, que era um bate-papo mais direto, inclusive, às vezes, de colocar coisas próprias, né, eu contar da minha vida, falar das minhas coisas. Claro, sempre que isso tiver uma função terapêutica, né, não por mero bate-papo, mas eu preciso aprofundar enquanto terapeuta. Aquilo precisa ter uma função. André, a professora Elisana está fazendo uma pergunta também, né? Opa. André, no seu entendimento, entre os pressupostos filosóficos da fenomenologia existencial e os do materialismo histórico e dialético, há mais convergências ou divergências? Professora Elisana, esse é um tema bastante polêmico, assim, né? Eu sei que existem críticas mútuas, né, tanto da fenomenologia existencial ao materialismo histórico, como do materialismo histórico para a fenomenologia existencial, né? Então, enquanto alguns existencialistas acusam, né, o materialismo de ser um determinismo social e econômico, dos autores serem muito negarem muito a subjetividade, etc., o materialismo histórico costuma acusar a fenomenologia de ser subjetivista, né, de ser individualista, etc., né? O que eu posso dizer é o seguinte, e aí eu trago para a minha posição, é que eu acho que essas abordagens deveriam conversar mais, né? Justamente porque elas trazem aspectos que, ao meu ver, são inegáveis, assim, são complementares, eles precisam, né? Se eu falo que eu sou num mundo material, histórico e dialético, né? Então, mas ao mesmo tempo sou eu, né? Eu continuo sendo eu continuo tendo minhas características próprias, enfrentando questões existenciais, né? Então, eu penso que a gente precisaria conversar muito justamente para superar uma possível dicotomia, né, entre essas duas abordagens e transformar numa dialética também, né, uma dialética teórica e prática, porque eu acho extremamente importante as colocações que o materialismo histórico dialético traz, e assim como eu acho fundamentais as noções que o pensamento existencial traz, né? Quer dizer, eu sou no mundo, vivo todas as questões ontológicas, por exemplo, né, eu comentei da solidão, a solidão pode me levar a querer estar em grupo. E como eu estou num mundo capitalista, né, numa sociedade de consumo, algum empresário muito esperto vai me dizer, olha, você vai ter muitos amigos se você comprar o meu produto. E isso é algo muito abordado no materialismo dialético, que vai encontrar com uma questão, com um tema existencial que eu vivo, né? Então, acho que nós temos a possibilidade de fazer uma compreensão bastante profunda e complexa, né, de como se dão essas relações. Eu estou vendo aqui Isso, essa mesmo, uma pergunta da Lara. Eu vou ler aqui, professor. Pode ler. A Lara Franco Torciano está conversando. Sou psicóloga fenomenóloga com base na
Daisy não vou saber Das falar. análise. Aê, obrigada. De Heidegger. Costumo dizer que o cliente que chega a mim é um ser único, que por algum motivo está em sofrimento. Ele não é um diagnóstico. Exatamente, Lara. Essa é justamente a posição, né, das abordagens fenomenológicas. Aliás, é interessante ela trazer esse ponto, né, porque assim como a psicologia tem várias abordagens, dentro das abordagens tem várias abordagens. Né? Então, mesmo as mais clássicas, né, se você pega a psicanálise, você tem os freudianos, os lacanianos, né? Enfim, dentro da comportamental, você vai dividir o behaviorismo radical, tem os que vão para comportamental cognitiva, enfim, as coisas vão se dividindo, né? E a Lara traz aqui, né, até um complemento, né, mostrando que dentro da fenomenologia existencial nós temos diversos autores e nós temos escolas que desenvolvem práticas em autores diferentes, né? Então, por exemplo, a Daseins-Análise que ela cita é uma linha bastante consistente, né? Que se baseia principalmente na obra de Heidegger e de um psiquiatra chamado Medard Boss, que se baseou na obra de Heidegger para criar uma proposta clínica, prática, direta, né? Então, nós temos subdivisões, né? Então, nós temos os heideggerianos, temos os sartreanos, né? Merleau-Pontianos, que é mais o meu caso. E então, na Daseins-Análise, ela vem reafirmar isso, né? Cada cliente é um ser único, não pode ser apenas um diagnóstico, né? Só uma curiosidade, né, antes de seguir, muitas vezes a fenomenologia existencial é entendida como uma abordagem humanista, né? E as pessoas muitas vezes me convidam para falar, né, e ficam um pouco chocadas quando eu digo que eu não sou humanista, né? Porque eu sou da fenomenologia existencial, porque o humanismo é uma outra corrente cultural, filosófica, etc., que nós temos muitas coisas em comum, mas não somos a mesma coisa, né? E dentro do humanismo você tem também diferentes teorias, mas aí é um papo para outra conversa, né? Professora, a Lara ainda comenta. Opa, tiraram aqui. Na relação, obrigada. Na relação com o terapeuta, as possibilidades podem se abrir, possibilidade de ressignificação. Exato. Nesse sentido, vou até aproveitar para juntar com a pergunta da professora Elisana anterior, né, que a terapia existencial ela seria uma espécie de dialética, né, interpessoal. Então, muitas vezes eu me coloco em discordância da pessoa, né, para mostrar que as pessoas discordam, né, que existem posições diferentes no mundo, né, que ela não vai encontrar um mundo em que todo mundo concorde com ela, né? Então, essa troca, essa dialética, essa discordância, ou às vezes concordância, isso vai construindo para a própria pessoa um exercício em que ela se afirma. Ela é obrigada a tomar uma posição na vida, né? Se ela não cuidar da vida própria, se ela não assumir a vida própria, ninguém vai assumir a vida dela. E se assumir é pior, né? Porque aí nós estamos falando de novo de uma relação abusiva. Então, realmente, né, essa troca terapeuta-cliente é uma troca viva, que inclusive beneficia o terapeuta muitas vezes, né? Já que somos pessoas em diálogo. E aqui que a... Opa. Mais alguma pergunta para o professor André? Vamos aproveitar essa oportunidade única. A Valéria comenta: eu amei essa palestra, suas explicações foram de grande contribuição. Obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Como falei no começo, eu gosto muito de participar desses diálogos, desses eventos, né? Acho muito importante essa troca. Eu já fui aluno, então sempre que possível eu estou presente nesses eventos para poder ajudar os alunos, né? Estou vendo aqui as mensagens, agradeço as palavras. Vi também, tem uma outra ex-aluna minha aqui, ó, Andréa Cocado, ela fez o curso de formação aqui com a gente, né, de formação em psicologia existencial, né, fenomenológica existencial. Então, bom vê-la por aqui, assim como os outros, muitos que eu não conheço, alguns que conheço, mas sempre bom ver que essas palavras têm tido uma repercussão. E Para mim, tem eu muitos sempre... outros comentários também, viu, professor? Lhe Que bom. parabenizando pela palestra, as contribuições, os ensinamentos, são várias. Que bom, que bom. Espero que tenha conseguido ajudar essas pessoas a se aproximarem, né, da prática, do conhecimento da abordagem, para fazerem escolhas para o futuro. A Elisandra perguntou aqui sobre o curso que eu comentei, né? Montamos, né, eu e um colega, o Márcio Souza, né, também aqui de Campinas, nós montamos um curso de formação, que seria um curso complementar, né, um curso livre, né, mas que vai ajudar em conhecimentos mais específicos, teóricos e práticos na fenomenologia existencial, né. Então, o curso que se chama Existere, né, que a gente ensina, né, um curso de 2 anos, tem bastante conteúdo, que a gente ensina esses autores, essa origem, né, do pensamento, da fenomenologia, do existencialismo, quem são esses autores, quais são as linhas práticas derivadas deles, né, o que é a Daseinsanálise, o que pensa o Heidegger, como pensa o Merleau-Ponty, como a gente usa isso na clínica, como é o entendimento de psicopatologia na fenomenologia existencial. Inclusive, né, a fenomenologia é tida como uma das criadoras da própria psicopatologia em si, né, porque ela era descritiva, né. Então, ela é uma abordagem muito usada como exploração de novos acontecimentos, né, que ela chama de fenômeno porque ela ainda não sabe o nome que tem. Então, quando começa a acontecer as coisas, vamos entender o que é isso, né? Então, se vocês quiserem mais informações, nós temos o site, né, o www.existere.com.br. Você escreve existere com X, né, de existência, né, existere.com.br. Ali tem informações, a gente já está com 2 turmas em andamento, provavelmente abrimos no começo do ano uma turma nova. Então, quem tiver, nós aceitamos pessoas que estejam também no último ano da faculdade, né? Quem quiser, justamente por causa da pandemia, vocês falaram no começo, está sendo totalmente online, né? O nosso curso agora. Ele começou presencial, mas agora, obrigatoriamente, passou a ser online. A Lara comenta, muito bom ouvir sobre a fenomenologia. Psicologia FUNEP comenta, poderia comentar sobre alguns autores, comentadores, estudiosos na fenomenologia existencial, na psicologia no Brasil? Comentadores da psicologia, né? Sim, nós temos alguns nomes. Eu sempre que a gente fala em nomes, a gente tem o risco de esquecer alguns, né? E aí as pessoas ficam bravas com a gente. Mas tem alguns nomes, sim, né? Que são conhecidos, né, e que contribuem, né, que têm trabalhos já realizados ou estão em produção. Eu vou falar de alguns nomes que estão próximos, tá, de mim, são pessoas com quem eu já trabalhei, pessoas que eu conheço, né, mas nós temos, por exemplo, eu citei o meu orientador do mestrado, ele é humanista, mas ele tem um diálogo com a fenomenologia muito grande, que é o professor Mauro Martins Amatuzzi.
Eu trabalhei muito tempo com o professor Valdemar Augusto Angerami, né, mais conhecido como Camon. Ele tem várias publicações. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a professora Ana Maria Lopes Calvo de Feijó, conhecida mais como Ana Feijó, né? Ela tem trabalhos muito interessantes, muito consistentes. Agora me sumiu outros nomes de exemplo agora, mas tem várias pessoas que estejam pesquisando a fenomenologia. Tem uma que eu gosto muito, do Nordeste, ela se chama Virgínia Moreira, né? Ela tem um trabalho muito interessante, eu tenho uma identificação justamente porque ela cita muito Merleau-Ponty, que é um dos autores que eu gosto muito também. Agora me some um pouco, pelo menos da psicologia, porque eu leio muita filosofia, né? Então, quando vem para a psicologia, acaba sendo um pouco mais raro eu ter esses nomes de cor aqui. Legal, André. Tem bastante agradecimento, muitos parabéns. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Senão, eu vou fazer uma pergunta para você, André. Por qual razão, assim, no seu entendimento, a abordagem não entra tanto nos cursos universitários? Por que tem essa, vamos dizer, entre aspas, marginalização? Olha, acho que tem vários fatores aí, viu, Marcelo? Assim, um dos primeiros nós tivemos uma época, né, de vários psiquiatras e psicanalistas que migraram para a fenomenologia existencial, né? Principalmente na época, no começo do século XX, indo para a metade do século XX, né? A gente, no pós-guerra, inclusive, isso se intensificou. Então, nós temos Meder-Boss, Ludwig Binswanger, é tudo nome difícil, tá? Acabei de lembrar das análises, né? Um brasileiro que é o Solon Spanuldes, né? Temos Nossa, tem um pessoal todo das análises. Se alguém tiver interesse, entra aqui, ó, quando a Lara citou lá em cima aquele outro palavrão, ela também falou palavrão, não fui só eu, tá? Das análise, né? Quando ela fala do Heidegger. Vocês podem jogar isso no Google, que vocês vão encontrar um instituto de análise, e que ali tem vários profissionais da psicologia, né, tem várias publicações muito interessantes, muito ricas, né? João Augusto Pompeia, lembrei, um autor muito legal de se ler, muito bacana de se ler também, né? Mas então, um desses autores, né, que fez essa migração da psiquiatria e da psicanálise para a fenomenologia existencial, né, ele se coloca como contrário a qualquer curso de formação em psicologia existencial, né? Por quê? Ele fala que o terapeuta existencial ele precisa ter uma cultura ampla e abrangente. Então, ele tem que estudar filosofia, história, sociologia, psicologia, arte, né, economia, enfim, cinema, né? Então, ele fala isso, né, porque existência é tudo que envolve a vida de uma pessoa, inclusive o comportamento, inclusive traumas de infância, isso tudo está na existência, né? Então, ele fala isso, né, que nós precisamos ter essa formação da vida. Então, ele é contra cursos, né? E ele fala, a vida do terapeuta existencial não é fácil e não é popular. Então, começa daí, né? Como você mesmo tinha perguntado antes, Marcelo, as pessoas hoje não estão procurando isso, né? Não estou criticando as pessoas, tá? Eu estou dizendo que elas estão sendo induzidas a isso, né? Em vez de procurar uma cultura, um conhecimento, um estudo para, de fato, prezar pela sabedoria, nós estamos numa sociedade que exige resultado, técnica, eficiência,
rapidez, né? Eu quero entrar na sessão chorando e sair sorrindo. Quantas sessões? As pessoas perguntam isso. Quantas sessões vai durar? Não tem ideia, né? Então, quanto tempo você acha que eu vou ficar bom? Né? Puxa vida. Eu, às vezes, quando já tenho alguma intimidade com a pessoa, eu falo, olha, você tem a vida inteira para treinar agora, né? A vida inteira para tentar mudar. Eu falo, mas quanto tempo eu vou precisar para mudar? Né? Você tem até a morte para conseguir, não tenha pressa. Então, a psicologia existencial ela anda num caminho contrário dessa exigência de rapidez do mundo moderno, né, da contemporaneidade. Então, realmente, dificilmente ela vai ser um requerimento, né, por parte daqueles que querem entrar no mercado de trabalho, dificilmente ela vai ser atrativa, né, em algumas grades curriculares. Então, se você chega a um professor que não está te prometendo nada, né, não é tão atrativo quanto aquele que está te prometendo tudo, né? Então, realmente acaba tendo. Eu não gosto muito de colocar essas divisões de abordagem, assim, né? Mas acaba sendo natural da sociedade que a gente desenha hoje, que a gente não tem uma busca por um conhecimento filosófico, por exemplo, né? Embora, né, eu costumo dizer, acaba sendo um tiro que sai pela culatra, porque quando você tem uma consistência maior desse conhecimento, a eficácia é maior, né? Porque vende-se muita ilusão, né? Você tem muita mudança rápida de comportamento que só troca um comportamento pelo outro, mas que não diz nada sobre a pessoa, né? Adapta ela melhor à sociedade, mas o que ela aprendeu de si, o que ela ressignificou de si, né? Não muito. Não estou dizendo que não é importante, às vezes a situação exige, né? Às vezes a situação demanda isso. Então, não estou levantando guerra contra comportamentais aqui, né? Então, assim, mas a gente precisa entender que a mudança de comportamento não é tudo, né? Pode ser que isso acompanhe uma ressignificação, pode ser que não, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso. Então, eu vejo dessa forma, Marcelo. Acho que não vamos morrer, né? Mas nunca seremos tão populares assim, provavelmente, né? Nós temos no nosso país uma dificuldade com relação à leitura de uma forma geral, à educação, né? Um déficit muito grande nessas áreas, então é natural que uma área que busque um conhecimento clássico, né? Não acho que seja superior por isso também, acho que, tristemente, né? Mas dificilmente ela vai ser imediatamente procurada, né? À medida que a pessoa percebe o que é a linguagem filosófica, o que são os conceitos, como essas palavras realmente são de muito difícil acesso. Às vezes, a gente tem uma dificuldade enorme dentro da abordagem, que é encontrar publicação. A gente não encontra livro. Não, mas tal livro do Heidegger, do Binswanger. E onde que eu acho? Isso tem alemão, custa 300 euros para importar e você tem que aprender alemão. Não dá, né? Não dá. Então a gente vai se virando com o que a gente consegue aqui, né? André, sem dúvida, tá? Acho que foram provocações no sentido de evocar, né? Provocação de evocar pensamentos, ideias, né? Trazer um pouquinho mais para perto essa questão de a gente não ser tão inflexível, né? Querer um receituário, alguma coisa pronta, etc., né? Que é tudo ensinado nos cursos de uma maneira geral. Faça isso para ter aquilo. Então, esse tipo de discurso realmente eles circulam com muita força. Eu acho que a sua apresentação, a sua colocação vem para muitos alunos nossos aí trazer uma certa tranquilidade com isso, né? Há um tempo de ouvir, de intervir, de interpretar, de ler, principalmente, né? Então não queira ganhar o mundo de uma vez, né? Apenas porque adquiriu o diploma. Então eu acho que vem a calhar mesmo essas discussões, essa tranquilidade sua para expor essa questão de uma ideia da não intrusão, vamos dizer assim, da fenomenologia nos cursos, né? Do porquê disso, eu acho que é muito importante. E espalhar, né? Essa diversidade, sim, de conhecimento, de ideias, para quem tiver interesse. Eu acho que é sempre muito bem-vindo e também democrático isso, né? Se alguém quiser
fazer mais alguma pergunta, né? Acho que talvez a gente Tem uma pergunta aqui, sim. Uma pergunta do Alessandro Marquezin, professor. O excesso do uso de redes sociais, como o indivíduo vê sua existência? Bom, num primeiro momento, a minha resposta seria lacônica, né? Não faço ideia. Justamente porque a pergunta a fazer diante da pergunta seria: quem é essa pessoa? Né? Então, o que a rede social significa para ela? Né? Se eu entender que essa pessoa pode ser um profissional da publicidade que está sempre trabalhando em redes sociais e vende através de redes sociais e suas relações se dão através de redes sociais, talvez não haja um excesso, né? Por mais que ela fique quase 24 horas ali. Né? Agora, quando a gente fala em redes sociais, a gente está falando em internet, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar numa axiologia, né? Quer dizer, num valor sobre, de novo, né? o certo e o errado, o correto e o incorreto, o saudável e o não saudável. A rede social, inclusive, né? Eu estava ouvindo uma pessoa dizer ontem, pessoa famosa, inclusive, falou da rede social, eu achei questionável aquela frase, porque rede social não começou com a internet. Né? O Jacob Levi Moreno, né, do Psicodrama, ele fazia redes sociais à mão, né, com mapas, ele desenhava, né, a psicometria, não me lembro exatamente o nome agora, mas ele fazia as redes sociais como um estudo social de cada sujeito. Né? Então, tem estudos dos anos 60, estudos anteriores, que mostram as relações sociais entre as pessoas. Então, quando a gente traz a rede social, é algo que existe desde que a humanidade existe, né? Sociometria, se não me engano. E quando a gente vem para o mundo da internet, aí nós temos a combinação de duas coisas. Né? A internet é um novo meio de comunicação. Quando começaram os sites de relacionamento, sociometria, obrigado. Começaram os novos sites de relacionamento, e hoje nós temos aplicativos de relacionamento, né? Muitas pessoas chamavam para entrevistas, né? Para falar, e aí, como são as relações na internet? Como sempre foram. A internet é um novo meio de se conhecer pessoas, né? É como se fosse um outro cômodo que eu entro. É claro que vai ter suas características próprias, né? Hoje o grande problema é o celular com internet, mas já foi o PC, né, o computador, já foi a televisão, já foi o videocassete, já foi o toca-disco, já foi o Walkman, né? Quem lembra disso, né? O toca-fita que você punha o fone de ouvido. Então, hoje esse é um dado interessante. Né? Com o advento do uso do celular na internet, o número de atropelamentos em Nova York aumentou 400%, porque a pessoa está olhando o celular e está andando, está indo embora. Mas já havia um aumento do número de atropelamentos com o uso do Walkman. Né? Então, isso na época foi chocante. Né? E era um grande perigo, etc., e hoje nem existe mais, né? Hoje é o fone do celular, na verdade, né? Continua sendo um problema. Mas não havia a mesma polêmica. Por quê? Porque a internet ela te dá acesso a uma infinidade de recursos, de informações ao mesmo tempo, né? Então não é só a música. Eu tenho o Spotify ligado enquanto eu vejo o meu Instagram, enquanto eu recebo mensagens, e então, enquanto eu estou falando com alguém, né? Enfim, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, isso é o nosso mundo contemporâneo, o excesso de estímulos. Né? Então, de novo, voltamos para a questão existencial, que a gente não sabe mais o que é tédio, né? O que é o silêncio, o que é ficar parado. Não estou dizendo que é pior, né? Mas é uma experiência importante também. Tanto que se a internet cai, o mundo entra em colapso. Né? 15 minutos sem o Google funcionar. Meu Deus, e agora? Não está entrando o WhatsApp, e agora? Né?
porque as pessoas foram privadas de seu mundo. Mas, para voltar aqui à questão do Alessandro um pouquinho, qualquer excesso, Alessandro, vai ser algo a prestar atenção, né? Qualquer excesso vai ser uma coisa que a gente precisa olhar com cuidado. Penso eu que, de novo, trazendo para a solidão e para a angústia, né? Esse uso excessivo, intensivo da rede social é uma forma também de fugir, né, do mundo concreto. Eu vou para o mundo virtual, né? Mas é o mesmo mundo, né? Por trás de cada ícone ali da minha rede social existe uma pessoa. Né? Mas quando eu não olho para a pessoa, eu olho para a máquina. Né? Então, isso traz um nível de violência e impessoalidade diferentes, coisas que eu não diria pessoalmente. Eu digo na resposta, enfim. Eu acho que aí abre um leque muito grande, né, para a conversa, mas é muito importante que a gente tenha esta consciência. Essa pessoa que está nas redes sociais, ela está em interação com outras pessoas, né? Então, ela não está de todo apartada, afastada do mundo, mas o que ela está fazendo nas redes sociais? Né? Em que ela investe esse tempo? Ela está conversando? Ela está postando? Ela está lendo piada e dando risada, vendo meme? Ela está compartilhando fake news? O que ela está fazendo? Então, assim, o fato de estar na rede não é suficiente para eu entender, né, como é a relação dessa pessoa com esse mundo, né, com esse mundo virtual que ela está vivendo. Bom, muito bom, André. Eu acho que estamos já com quase 2 horas. Acho que valeu mais uma vez, obrigado. Eu acho que podemos ficar por aqui, né? A Laurane comentou que delícia de palestra. O Elisandro está agradecendo as explicações. Legal. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, agradeço as manifestações, as perguntas aqui. Muito bom ver essa movimentação do pessoal que eu não conheço e também a presença de algumas pessoas que eu conheço. Um prazer conhecer vocês aqui, Marcelo, Edinalva, os outros professores que participaram também. E a gente tendo agenda, é só entrar em contato que estamos disponíveis, tá bom? Que ótimo. Eu gosto muito disso. Muito obrigada, viu, professor? Foi um prazer conhecê-lo também, tá? E tanta coisa que a gente ouviu e aprendeu nesta noite, todo mundo está muito agradecido, com certeza. Obrigada. Que bom. Obrigado à FUNEP pelo convite novamente. E espero ter ajudado a desenvolver esses pensamentos aí para vocês. Desejo a todos uma ótima formação e um ótimo exercício da profissão. Obrigada, professor. Então, boa noite a todos.